oficializando o nosso estudo, hoje 14 de setembro de 2016, assim, renovados, né, nesse bate-papo anterior à gravação que a gente fez, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho do livro Recordações da Mediunidade, pela dona Ivone do Amaral Pereira, certo? E se vocês estão lembrados, eu fiquei de trazer para vocês a biografia, seja de Bittencourt Sampaio, seja o senhor Zico Horta, certo? O médium Zico Horta. Mas eu vou ler primeiro, porque é a conclusão do capítulo, tá certo? E a gente vai bater um papo sobre essas personalidades dos grandes espíritas do Brasil. Vamos lá. Recapitulando, que a dona Ivone, tá naquele processo de estar no cemitério, ela ia passear no cemitério, e o Roberto fazia com que ela desdobrasse e tivesse essas visões. Ela ficava assim, vamos dizer, fora de si, muitas vezes procurando, correndo no cemitério atrás dele. Eu tinha vontade de gritar, mas ela era consciente. A gente teve esse bate-papo na semana passada sobre essa questão reencarnatória que às vezes regurgita dentro de nós. No caso dela, muito mais evidente, né? Muito mais potencializada, vamos assim dizer, pelas suas questões pessoais. Mas nós, pessoas comuns, né, não estamos livres desse regurgitar da própria vida. Quando for a semana que vem, nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre essa questão da reencarnação e reminiscências de vidas passadas, pelo livro que eu estou prometendo para vocês já tem um tempinho, Diversidade dos Carismas, do seu Hermínio Miranda, tá bom? Então, dada essa introdução, vamos à leitura. Semelhantes choques, assim continuados desde a infância, teriam fatalmente de afetar o meu estado geral, físico e psíquico. De toda a questão dela ter tido esse vínculo com ele desde a infância, com os espíritos, essas lembranças que deixavam ela em culpa, essa saudade de um que, quando ela era menor, né? De um quem sabe o que, por causar danos psíquicos a ela. Até porque ela era um espírito que tinha sido suicida. E o espírito suicida é um espírito, vamos dizer assim, marcado. É um espírito marcado e, no caso dela, fortalecido, porque ela estava com seus propósitos do bem. Antes que eu leia o livro em si, eu queria ler um trechinho para vocês aqui, que está no livro Cavaleiro de Númies, que é um dos livros da série que fala da reencarnação da Dona Ivone, tá bom? Mas é só um trechinho que tem aqui, que é uma fala do espírito Charles. Vocês lembram do espírito Charles, que é o espírito benfeitor, protetor da Dona Ivone? Vocês estão lembrados? Ele fala de Berthe de Somerville. Vocês gostam de romance? Olha, se tem uns... Quem gosta de romance? Romance bom são os romances da Dona Ivone. Também tem outros, viu? Mas quem gosta de romance, esses romances, por exemplo, Cavaleiro de Númies, excelente. Drama de Bretanha, Amor e Ódio, são os que ela psicografou. Quem tem afinidade com o espírito da Dona Ivone, com a biografia dela, com os livros dela, seria muito interessante, porque tem a série dos livros que fala próprio da reencarnação dela, desses episódios de reencarnação, no qual nós estamos estudando nesse livro, tá bom? Recordações da Mediunidade. Mas aí, tem uma fala do espírito Charles assim. Presta bem atenção. Berthe de Somerville era a dita encarnação dela nesse livro Cavaleiro de Númies, tá? Que é o livro que tem... Eu ia dizer uma coisa por outra, né? Que tem uma história muito emocionante dessa ligação de amor com ela, e o Cavaleiro de Númies era justamente o Roberto, tá?
e ela se chamava Berthe de Somerville. Vamos lá. Berthe de Somerville, Ivone, entre parênteses, né, não era de têmpera a sofrer esperas e incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorata, que não se resignara a situações passivas. No dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus, e ela seria considerada exemplo para as almas frágeis que se deixam descrer do próprio progresso. Parece ideal com o nosso começo de fala, que inspirado pela própria Flor, não parece? Porque nós estamos vendo o caráter do espírito Ivone do Amaral Pereira. Quando Charles escreveu, né, o prefácio desse livro, se referindo a Berthe de Somerville, ele falou no livro do romance sobre a Berthe, mas no prefácio ele fala de Ivone. Ele fala da Dona Ivone. Aquilo que eu sempre digo a vocês aqui nos estudos. E quem conversa comigo, assim, os meus amigos, sabem que eu bato nessa tecla, que eu acho super interessante, que espíritos com caráter que tiveram assim, muito desvios, quando eles mudam de foco, que focam bem, é uma coisa extraordinária o trabalho deles. Eles marcam a história. Não sei se vocês já observaram isso. Muito mais daqueles que são mornos, sabe? Foi sempre assim, a vida toda, ficou na vida toda. Passionais. E a Dona Ivone era um espírito, porque cada espírito tem o seu caráter, né? Individual. Então a Dona Ivone, nesses relatos, desses romances, eu vou deixar vocês curiosos, é um espírito passional. É um espírito de luta passional. Olha como ele descreve, olha que interessante. Não era de têmpera a sofrer esperas e incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, insofrida e intimorada, que não se resignara a situações passivas. Então, esse fato desse caráter dela assim levava ela a errar. Lembra do erro o erro e o pecado que eu acabei de falar com vocês? Então, essa coisa assim levava ela a errar, porque ela errava no intuito de acertar, querendo ser feliz ela. Aí já entra a fala do egoísta. Porque quando a gente usa assim, o egoísmo, fala assim, o egoísta a gente associa a pessoa má. Quem associa o egoísmo à maldade? Nem sempre, né? Nem sempre é a perversidade. O egoísta muitas vezes está olhando o seu bem-estar. Eu quero ser feliz, eu vou ser feliz e tal. E ele naquele ser feliz, ele quer ser feliz e aquele círculo pequeno que está ao redor dele, esquecendo o outro. Porque está se colocando no centro das atenções de Deus. Ele quer estar no comando. Quando ele passa, viu, Fatival, ao altruísmo, ele se distancia do centro, bota Deus no lugar dele, que é no centro do mundo, onipresente, onisciente, né? Então ele passa a distribuir as suas atenções, seu amor aos outros, ele passa a ser altruísta. Certo? Então olha só. No dia que essa alma, ou seja, Berthe, mas só que Berthe, quando ele escreveu isso, já era Ivone, né? Então ela já tinha dado esse exemplo, já tinha dado essa demonstração. No dia em que essa alma se renovasse para o amor de Deus e se desse à prática do bem, renovada ao amor de Deus. Por que o amor de Deus? Por causa da compreensão das leis de Deus, que a gente não compreendeu que amar a Deus tem que amar o próximo. E o próximo também inclui a própria natureza, tá? E se desse a prática do bem, né? Porque para amar Deus tem na prática do bem, seu triunfo repercutiria nos céus e ela seria considerada exemplo. Infatti, realmente a Dona Ivone era considerada um exemplo. Para almas frágeis que se deixam decrer do próprio progresso, descrer. Por quê? Porque dando o exemplo de quedas morais de uma pessoa assim mais conhecida nossa, a gente tem força de superar as nossas próprias quedas. Como?
Fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Quando a gente santifica o indivíduo sem a gente conhecer a biografia dele, olha a importância das biografias. Quando a gente santifica o indivíduo, a gente cria uma distância que fala, ai meu Deus, eu não vou alcançar aquilo ali. Quando você percebe as dores do cotidiano da pessoa, inclusive as próprias falências, né, o que foi o caso dela, as almas frágeis falam, puxa, ela conseguiu, olha só, eu consigo também. Eu posso. Então, servindo de exemplo. Hoje em dia, a Dona Ivone é exemplo a muitas pessoas? Vocês acham que são? De muitas pessoas, não? A Dona Ivone é exemplo de muita gente. Porque você fala, ela deu conta, eu vou dar conta também. E pro pessoal que chegou, bom dia. O Elsa já deu bom dia, a Marcinha, a Andréa também chegou aí. Bom dia, pessoal. Beijo, bem-vindos, tá? Então, essa é uma fala do livro Cavaleiro de Numies, quando o Charles fala da Dona Ivone assim. A Dona Ivone, vamos voltar para o nosso exemplo, nosso livro, né? Falando que ela teria danos dessa situação dela, por psíquica, ela era um espírito passional, ela tinha 15 anos de idade, gente, 15 anos, lembra daquela história dos hormônios, do boom da natureza, né, do início da juventude, Roberto ali colado nela, né, deixa eu ver uma linguagem assim baiana, como é que eu poderia dizer? Ela tinha 15 anos nesse período aqui, Flor, quando ela ia pro cemitério, que Roberto fazia ela sair do corpo, não é? Ela tinha somente 15 anos. A Dona Ivone vai começar as psicografias dos romances quando ela já tinha mudado para Minas, lá para 1926, se eu não me engano, 25, 26. Ela era uma criança. Moça é pouco, ela era criança mesmo, né? Inquieta, ela continua aqui. Minha mãe providenciou tratamento em excelente núcleo espírita da localidade, a antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio. A mãe dela foi pedir ajuda a um centro espírita. Provavelmente ela com 15 anos, tendo esse tipo de prática e alguns tormentos, a mãe devia ficar preocupada, porque devia dar um reflexo à questão de saúde. Estou fazendo uma pesquisa para saber sintomatologias dela, de saúde, no percurso dela de vida, que é para eu poder achar chave de união com o pensamento da medicina e espiritualidade, tá bom? Quando eu tiver posse desse tipo de coisa, eu vou dizer para vocês. Então, a mãe dela foi pedir assistência espírita Bittencourt Sampaio, dirigido pelo Lúcido Espírita e médium Zico Horta, que é o seu Manuel Ferreira Horta, tá bom? Eu vou falar dele para vocês já, vou concluir aqui. O qual procurou contornar a situação com os recursos fornecidos pelo Espiritismo. Ou seja, a mãe dela levou no centro espírita para fazer um tratamento de desobsessão. Pasmem! Mas a situação é essa. Então, a gente pensa assim, que os espíritos, por serem espíritos, são todos assim, evoluídos. Os espíritos são almas humanas, e que eles podem, e aí serve para a conversa nossa do início lá, viu, Flor? Pra gente entender que em alguns pontos a gente ainda tá criança, outros a gente tá ficando mais maduro, né? Os espíritos também são assim. Então, você imagina que Roberto, para eu contar para vocês como são as coisas, Roberto já estava trabalhando na casa de Maria, no Hospital de Maria. Roberto era um médico assumido de trabalho na casa de Maria. E foi quando ele conheceu lá o Camilo Castelo Branco. Vocês lembram? Que já quando ela era pequenininha, com 5 anos, ele já estava lá, ele já via, ele ficava lá sentada na cadeira de balanço, brincava com ela. Então, vocês calculam que o Roberto era um espírito de serviço, não é? Ele tinha um certo esclarecimento. Tinha ou não tinha? Tinha.
Estava fora do corpo físico, tinha uma amplitude de visão muito maior do que quem estava encarnado. Mas, em algumas coisas, ele não tinha entendido claramente. De onde eu deduzo isso? Por essa atitude dele, passional. Vocês percebem que os espíritos também são passionais? Não é? Um espírito bom. Roberto era ruim? Não. Roberto errava de um certo modo, investindo desse jeito em cima dela um pouquinho, ele não tava, né? Correto? Então, vocês lembram a história do erro do pecado? Vocês lembram? Tem a ver com aquilo que eu tava contando pra vocês? Um pouquinho tem a ver, não tem? Por que o Roberto ele tava errando? Por causa dos sentimentos. Não tava? E de qualquer jeito ele era um espírito que dava assistência a uma situação muito crítica, que são os espíritos suicidas. Ele é trabalhador. Só que no que tocava a Dona Ivone, ele tinha a fraqueza dele. Isso pode acontecer com todos nós. Acontece isso com todos nós. No dia a dia, na vida de casal, na vida com pai e mãe, na vida com filho. Isso acontece, ok? Olha o fio de raciocínio aí que eu vou ter com vocês. Tá bom. O período da Dona Ivone, 15 anos de idade. Não é? 15 anos de idade. Um período que o cérebro tá tomando as descargas hormonal, mandando lá a pineal, soltando. Vocês lembram dessa questão? Então é um momento muito delicado. Então isso deveria dar problema para ela. Só que como era um grande amor, como tá dizendo a Flor, sabe aquela coisa que você faz, mas não pensa que tá fazendo? É muito provável. Como existe uma questão de afinidade, de lei de causa e efeito, aquela situação era permitida. Para o esclarecimento e crescimento de ambos, por incrível que pareça. O que acontece? Faz-se uma reunião com o Zico Horta e se conversa com o Roberto. Provavelmente o Bittencourt Sampaio, que era um espírito que se encontrava num patamarzinho de evolução melhor do que o do Roberto, tá? Se encontrava numa evoluçãozinha assim melhor. Vocês sabem de onde é que a gente deduz isso? Eu vou cavar a memória de vocês, porque a gente vai ter que falar de Bittencourt Sampaio. Por que o Bittencourt Sampaio tá numa questão, numa evoluçãozinha melhor do que a de Roberto? Quem lembra? Eu vou lembrar pra vocês. Livro Voltei. Quem lembra disso? Irmão Jacó. Muito bem. Olha a Diana, Dudu. O Elcio Frederico Fig, né? Vocês lembram que Frederico Fig, né? Tinha que ser recebido num templo, os amigos. Vocês lembram disso? Quem lembra? E aí... Tava lá Dr. Bezerra, Guilherme Ribeiro, aqueles espíritas todos antigos, junto com o Fig, né? E o Bittencourt Sampaio se materializa. Olha que coisa interessante. Não é? Então, porque naquele patamar ali do perispírito evolutivo, eles estavam numa determinada, vamos dizer assim, cidadezinha espiritual, que o Bittencourt Sampaio teve que se materializar. Vocês são de acordo que teve que gente ali para doar energia? Vocês lembram como é que foi toda a estrutura da doação, das preces, das músicas? E aí se materializa Bittencourt Sampaio e aconselha o Frederico Fig, né? Ele fica como orientador de Frederico Fig, né? Que era espírita do movimento espírita brasileiro, Fig, né? Certo? Foi um personagem importante também no movimento espírita brasileiro. Então fica Bittencourt Sampaio... vamos dizer assim, eu gosto de uma expressão de Valdo Vieira, que ele diz assim, do grupo evolutivo, vamos dizer como se fosse o chefe do grupo evolutivo ali, naquele grupo, o Bittencourt Sampaio. Tanto é que o Fig, né,
quando os espíritos de padres o atacam, tô mexendo na memória de vocês. Os espíritos de padres o atacam. Lembram quando ele tá voltando da crosta? O espírito de Bittencourt Sampaio fala na sua orelha. Ele não vê, mas ele ouve, praticamente um fenômeno mediúnico. O Bittencourt Sampaio, que o aconselha. Então, o Bittencourt Sampaio era um espírito que tinha uma respeitabilidade, correto? Então, ele chama a atenção de Roberto. E veja a questão da hierarquia dos espíritos. Como é interessante. Porque se uma pessoa que tiver um esclarecimento a mais, é comum chegar para uma pessoa aqui também e for dar um conselho, possa ser que aquela pessoa se melindre e fique chateada. Às vezes aquela pessoa tem até uma evolução espiritual maior, mas ela não quer saber. Ela fica melindrada e fica chateada. Observem como Roberto aceita. Provavelmente em um processo diferente do que uma obsessão, uma desobsessão comum. Provavelmente um processo de aconselhamento. Roberto, vem cá. Observe, ela ainda está na idade jovem. A sua presença, assim, muito acirrada, está causando danos neurológicos, psíquicos. Dê um tempo, né? Você já pensou? A pessoa mais velha lhe chamar a atenção? Espere o amadurecimento no corpo físico para que ela possa absorver a sua companhia. Você sabe que ela tem problemas de culpa muito profunda ligada a você. Então você pode prejudicá-la mais do que ajudá-la. Então um conselho de uma pessoa mais velha. Mais velha não quer dizer que é um espírito mais velho, né? Dei só o exemplo do mais velho para a gente entender. Mas de um espírito que entra na hierarquia dos espíritos ao ponto de aconselhar. Não é interessante isso, gente? Vocês acham isso curioso, igual eu achei? Eu achei isso assim curioso, porque a gente queima pestanas e, puxa, o Roberto uma desobsessão e daqui a pouco o Roberto vai ser chamado a atenção. Não é. A pessoa assim de primeiro impacto fica coisa esquisita, mas não é. É a chamada da pessoa mais experiente, né, dona Edna? E com amor. É a hierarquia dos espíritos. Então vamos lá. Roberto afastou-se de mim, ou pelo menos já não se insinuava tanto, pois durante o espaço de 4 anos não pressenti sequer ao meu lado. Ele ficou 4 anos ausente da vida dela. 15 mais 4, 19. O que significa isso, gente? Que ela teve um amadurecimento psíquico. Teve um amadurecimento psíquico. Não foi? No corpo físico. Acabou aquela fase. Começa-se uma outra fase no qual ele não causaria danos tão profundos nela fisicamente, psiquicamente. Porque ela já era uma pessoa mais ou menos abalada. Então, olha que interessante. Um período de tréguas adveio durante o qual fui pessoa normal. Consciente já das grandes responsabilidades que me pesavam e entristecida pela certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. Então ela passou 4 anos como uma pessoa normal, diz ela, mas já consciente daquilo que ia esperar. Por quê? Repare. Porque fosse advertida pelo nobre espírito Bittencourt Sampaio de que pesadas tarefas me aguardavam na prática do espiritismo. Dediquei-me ao estudo criterioso da doutrina, preparando-me para o cumprimento de deveres que me acenavam. Mas o futuro reservava-me também o mais importante trânsito de regressão de memória que poderia ocorrer com minha personalidade, como veremos em seguida. Ela vai contar no capítulo adiante. A gente acabou o capítulo. Olha que coisa espetacular. Em 4 anos, observe, em 4 anos, a dona Ivone passa a estudar de uma forma diferente o espiritismo. Por quê? 15 anos, adolescente, né, Flor? Você já pensou, Flor, tudo isso na cabeça de um adolescente? Que problemática, não é? Foi uma trégua.
Então, nesse ano nesses anos, ela passa a se aprofundar muito. Por quê? Porque ele estando longe, ela não tinha tantos devaneios e teria a mente mais ocupada com o objetivo no qual ela tinha encarnado, a missão no qual ela abraçou. Mesmo que foi provacional, expiatório que fosse, ela estava mais concentrada. Se ela tiver, era como ele, vamos dizer assim, ele naquele período é como se fosse um namoradinho, era um namorado. E ela fala isso, não falou isso leituras anteriores? Era um noivo. Então, ela estava ocupada com aquelas coisas que o namorado estava fazendo com ela. Então, era como se ela ficasse vivendo uma vida normal sem aquele assédio dele, e ela pôde se dedicar para enfrentar suas novas tarefas. Vou ler o que vocês escreveram. A Fatival colocou pra gente. Muito curioso, pensei que os espíritos fossem mais preparados. E depende dos espíritos. Ele era muito preparado. Ele era preparado em medicina. Ele foi daqueles que descobriu a cura. A cura, o tratamento para tuberculose. Não é? Ele era bom, caridoso. Na época que ele foi marido dela, que depois morreu. Ajudava a pessoa, junto com o próprio sogro, que era um filântropo. Certo? Então ele era preparado em algumas coisas. Mas quando... Vamos dizer a ferida, gente? Onde quebra o coco? Onde tinha a ferida dele, que era ela. Quando botava o dedo, naquilo, ele tinha fraqueza. Uma coisa muito natural, né? Muito natural. Que fosse desse jeito. Por isso, o conhecimento desse bate-papo que a gente faz com que a gente entenda a questão da hierarquia dos espíritos. É fundamental isso. É fundamental. Saber, por exemplo, estudar o livro dos médiuns é imprescindível para o médium, muito mais, né, para o médium, para o evocador, que é o evocador, aquele que trabalha ali, chama os espíritos, um doutrinador, que seja. E nós, porque quando a gente ouve falar de espírito, ou quando alguém se comunicou, quando alguém recebeu uma mensagem, a gente tem que ter um senso crítico de percepção. Entender, por exemplo, desavisadamente, alguém poderia dizer assim, poxa, aquele Roberto era um espírito inferior, era um obsessor, ficava perturbando a vida dela. Não era nesse sentido que a gente entende. Mas ele tinha aquela fraqueza dele, na parte afetiva. Quantos de nós podemos ter? A nossa queda, nosso coco quebra na parte afetiva. Aí o que é que a gente faz através desses estudos? A gente não aprende palavras bonitas. A gente aprende exemplos de vida. Através disso aqui a gente se instrui, esclarece o coração e evita as quedas. Não é? Então, vamos lá. Vamos falar do espírito hoje. Mas vulto do espiritismo, Bittencourt Sampaio. Então já começamos a falar dele, né? Falamos do Bittencourt Sampaio, que aparece no livro Voltei. O Bittencourt Sampaio, que é citado pela Dona Ivone, se eu também não me engano, ela fala das materializações dele no Devassando Invisível, certo? Faz referência a ele. E o Bittencourt Sampaio, respeitável vulto do espiritismo cristão no Brasil, certo? Se chamava ele Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, filho de negociante português do mesmo nome, chamava igual o pai, e Dona Maria de Santana Leite Sampaio. Nasceu em Laranjeiras, localidade do então província de Sergipe. Ele, gente, era sergipano, olha que interessante. E era ligado era um jurista, né? Ele era jurista de profissão, fez a faculdade de Direito, se envolveu também com política, tá bom? Com a política do Brasil, teve a sua contribuição. Por sinal, existem ruas no Brasil que se chamam Bittencourt Sampaio. Lá em Feira de Santana tem uma rua assim, que se chama Bittencourt Sampaio também.
tá? E ele era uma pessoa, antes de ser espírita, poeta. Ele era poeta de prosa e verso. Era um espírito muito sensível, ainda jovem. Ele gostava de passear, ele gostava, que interessante, das mulheres, como diz um companheiro dele da época, mas era um espírito nobre. Em que sentido? Um companheiro disse pra ele que ele gostava de fazer assim festas com os amigos, mas festas interessantes. Festa de jovens, mas festas nobres. Então ele fazia assim, saraus literários, onde juntava os jovens para ler as poesias, para recitarem, né, aqueles livros lindos que vinham da Europa. As poesias que eles mesmos escreviam eram os saraus literários. Então ele se divertia como jovem, mas não se divertia vulgarmente, tá certo? Então ele foi jurisconsulto, magistrado, político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta lírico e excelente médium espírita. O que é que fazia o seu Zico Horta? A mesma coisa que fazia o Bittencourt Sampaio. Olha que interessante. Ele desenvolveu nele, já depois de adulto, médium recetista. Tá? Então, de jurista, olha que interessante, ele passa a escrever receitas mediúnicas de homeopatia e ajudou a curar muitas pessoas, seu Bittencourt, certo? Então, eu queria ver a descrição dele aqui para vocês. Por que o meu trazer da biografia de Bittencourt Sampaio? Porque é tão gostoso a gente ouvir falar de um espírito tal, de uma pessoa tal e saber quem é, vocês não acham? Ligados ao vulto, ao movimento espírita brasileiro antigo, aos novos espíritas, aqueles que estão, vamos dizer assim, voltando para o espiritismo, nessa encarnação de novo, nessa nova encarnação. É interessante saber quem é. Então, olha só como ele era: alto, louro, pálido, olhos azuis, encovados e muito expressivos, cabelos crescidos e atirados para trás, descobrindo-lhe a fronte iluminada pelo talento e pela inspiração, fisionomia romântica, extremamente simpática. Tem uma outra coisa interessante também dele, que aqui quem fala é um amigo dele, né? Porque nem ele espírita, nem nada. Um amigo escreve para uma publicação do Instituto Acadêmico Paulista que ele escrevia muito, ele era por inspiração, ele era poeta, né? Então ele escrevia muito. Tem uma coisa interessante da mediunidade dele, que ele deveria ser médium e não sabia que fosse, né? Que ele escrevia poesia, sim, mas ele era pego de um transe tão interessante. Olha como eles escrevem, repara, ó. Ele começa uma poesia, ele começa significa quando ele ia começar a escrever, né? Se lhe falta um termo para completar um verso, atira a pena e vai passear. Ele jogava a pena, né, a caneta para lá e ia passear para espairecer as ideias, para poder voltar para fazer a sua poesia. Ainda não é tempo, dizia. Diz muito o Senhor de si. Ele já sabe o que lhe vai pelo espírito e pelo papel. Quando a inspiração o subjuga, quem escreve isso é um amigo não espírita. Olha que interessante. Que a inspiração subjuga. Ao terminar a Ode da Liberdade, às 6 horas da tarde de 7 de setembro de 1857, ou seja, em homenagem, né, à independência do Brasil, tremia que nem vara verde. Se quiseram ouvi-la, foi preciso que um dos amigos presente lhe arrebatasse das mãos. Você sabe o que significa isso? Ele psicografou. Se foi outro, ou a ele mesmo, ele pode ter escrito, né? Dele mesmo, como ele pode ter psicografado, vamos dizer assim, de um espírito. Ele escreveu dele através da inspiração. O interessante é o tremer igual ao vara verde, porque tremer igual ao vara verde, você percebe o fenômeno do transe, Dudu? O fenômeno do transe de desdobramento, né? Ele entrava num torpor de desdobramento.
Como esse estudo aqui a gente não perde nada, a gente tá sempre, né, trazendo ganchos para vocês, para mim mesma. Eu vou trazer um trechinho para vocês, para confirmar essa tese do Livro dos Médiuns. Vocês estão preparados? Ou vocês já estão querendo ir para casa? Vamos lá? Para ver o Bittencourt Sampaio, o que é que tá acontecendo com ele? Quem quer? Dole 1, Dole 2, Dole 3. Segunda parte, capítulo 15 do Livro dos Médiuns, item 183. Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, é justamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, de modo que eles são, na maioria das vezes, médiuns sem o saberem. Olha só. Não obstante, eles têm vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mas não faz do que uma evocação, se não esperasse ser atendido, por que exclamaria com tanta frequência: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Olha que coisa interessante, né? E para completar, depois disso aqui tem algumas perguntas que Kardec faz, mas eu vou na principal que me interessa agora, a terceira. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam nos momentos de inspiração ser considerados como médiuns? Pergunta Kardec, né? Ele responde: sim, porque nesses momentos eles têm a alma mais livre e como desprendida da matéria. O que significa alma mais livre e como desprendida da matéria, gente? Desdobramento, não é? Como é o transe sonambúlico? Não é através do desdobramento? Eles têm a alma mais livre, como que desprendida da matéria. A alma recobra parcialmente a sua faculdade de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então, os homens de gênio, sem dúvida, são espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Então, não tira o mérito do adiantamento do indivíduo, né, espiritual, mas que é possível mesmo, através da inspiração, a intervenção dos espíritos, tá certo? Esse estudo hoje pegou um viés interessante. Então, era isso. Falei dele, do Sarai do Literato, aquilo que eu ia dizer. Ele escreveu coisas assim muito interessantes, certo? Aos 39 anos, não se sabe quando ele começou a ser espírita, não se tem essa informação. Mas com 39 anos, ele já era espírita e ele já participava você sabe o primeiro grupo espírita carioca, em 1873, se chamava Grupo Confúcio. Legal isso, né? Essas informações. Grupo Confúcio, em 1873, ele já fazia parte da diretoria. Então, com 39 anos, ele já estava ativo. Ele já tinha desenvolveu a mediunidade receitista, curando muitos doentes com remédios homeopatas. Certo? Ele foi o típico personagem que se atraiu pelo espiritismo, pelos fenômenos, e dele começou a estudar as suas partes, vamos dizer, principal do espiritismo, que é moral e ética. E aqui a gente conclui com Bittencourt Sampaio. Vocês gostaram dessa experiência hoje biográfica? E eu vou trazer para vocês, mais menorzinha aqui, tá? A de Manuel Ferreira Horta. Foi espírita amplamente conhecido no estado do Rio de Janeiro. Nasceu em 22/8/1876. Observem que seu Zico Horta nasce no ano que acabei de falar, que o Bittencourt Sampaio estava em vida, né?
e desencarnou em Barra Mansa, no 1949, aos 73 anos. Casado com Dona Ercília, teve 2 mulheres, 6 filhos. Vida social discreta e modesta, conduta sempre sóbria e correta, assim era Zico Horta. Foi funcionário da Alfândega do Rio de Janeiro e posteriormente sócio comanditário da antiga conceituada firma comercial Américo Vaz e Companhia, da mesma antiga capital. Transferiu-se para Barra Mansa pelo ano de 1906, com 29 anos, vindo a trabalhar na prefeitura da antiga Estrada de Ferro, oeste de Minas. Possuía uma propriedade rural denominada Monte Cristo. Zico Horta tornou-se espírita pouco depois, quando iniciou verdadeira transformação em seu espírito, já inclinado aos ideais superiores e ao cultivo dos valores morais, dedicou-se com afinco ao estudo acurado da doutrina espírita. Então, ele conhecia o francês, tá? E ele estudou mesmo a codificação espírita em língua madre, olha que coisa interessante, e os livros que iam saindo na época. Quando a Dona Ivone, isso foi uma ponte que eu fiz, procurou, na verdade, a sua mãe, foi em 1915, porque ela é de 1900, ela tinha 15 anos, foi em 1915. Zico Horta tinha se convertido e já estava trabalhando com o espiritismo um pouco depois, então em 1906 para 1915 ele já tinha 9 anos de experiência com a doutrina espírita, quando, ele já estava trabalhando, vamos dizer assim, com Bittencourt Sampaio. Zico Horta experimentava nesse tempo grande transformação, renovação de valores morais para melhor servir os ideais evangélicos espíritas. E não hesitou, a exemplo de Zaqueu e Tolstói, em desfazer de bens e recursos que possuía, inclusive do seu sítio Monte Cristo, distribuindo parte aos pobres, passando a viver exclusivamente do próprio trabalho. Desenvolvidas suas faculdades mediúnicas, Zico Horta fundou e dirigiu com sabedoria e espírito fraterno a Instituição Espírita Assistência Bittencourt Sampaio, na rua Nilo Peçanha, número 4, em Barra Mansa. Durante 35 anos, exerceu-as em benefício das criaturas sofredoras como médium recetista, passista e conselheiro, cujas receitas e medicamentos homeopatas fornecia gratuitamente. Tem mais coisas dele, mas eu não vou trazer aqui para vocês, mas o importante a gente já descobriu. A bondade e o exemplo do médium espírita Zico Horta, não é porque às vezes é pouco conhecido, porque é ali do estado fluminense. Também seguiu o perfil de Bittencourt Sampaio, sendo médium recetista, se vocês observarem. A Dona Ivone, logo depois, quando ela já amadurece espiritualmente ali no corpo, espiritualmente não fica legal, porque ela amadureceu na encarnação, ela passa a ser também médium recetista, se vocês lembram, a Dona Ivone. E era um uso assim, muito comum nos bons médiuns do Brasil. Imagine que Bittencourt Sampaio depois vai dar assistência a Dona Ivone sobre isso, coisa interessante, né? No livro que escreveu o meu amigo querido Pedro Camilo, Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, agradeço a Dona Edna que tem esse livro aqui hoje, tá? E nesse livro ela tem um diálogo com a Dora Encontre, vocês conhecem a Dora Encontre, né? E ela fala com a Dora Encontre que ela estava começando a psicografia, novinha também, adolescente, e a Dona Ivone dava conselhos para a Dora Encontre. Então ela diz assim, dela fazer, eu não preparei, é tudo improvisado isso aqui, viu? Tem coisas aqui que eu faço por improvisação. Então ela aconselha a Dora Encontre de estudar um pouco a questão da homeopatia, as palavras, da homeopatia, para que ela pudesse utilizar a sua psicografia para médium recetistas, porque estavam raros já naquela época. Se vocês me lembrarem, eu posso trazer essa informação lá no GE. Tá certo? Sobre isso, me lembrem. Por favor, me lembrem.
E ela dá esse conselho a Dory Conte, ainda menina, com 15 anos de idade. Curioso, né? Então é muito legal a biografia, sabe, Dudu? Porque a gente sente as pessoas mais perto de nós, espíritos, e a gente saber quem são as pessoas. O trabalho da Dona Ivone, ele é muito atraente por causa disso, dessa biografia dela, dessa coisa dela demonstrar, abrir a sua vida, falar da sua própria vida para nós, e nos aproxima muito dela, humanizando-a mais, e como diz o Espírito Charles no livro Cavaleiro de Lumière, servindo de exemplo às almas frágeis. Em quantas situações da vida nós somos mesmo frágeis, não é verdade? Então é isso. Eu concluí o capítulo com vocês do livro Recordações da Mediunidade, o capítulo de Reminiscências de Vidas Passadas. Vamos começar semana que vem o capítulo Os Arquivos da Alma. Lembrando para vocês que ela diz assim, que mais para frente, né, o futuro reservava-me também o mais importante transe de regressão de memória. Então, esse capítulo, Os Arquivos da Alma, ela vai tratar assim de mão cheia sobre a regressão de memória, sobre esse regurgitar do inconsciente que eu falava com vocês outro dia. E eu vou trazer outros ganchos com o livro do seu Hermínio Miranda. Vocês gostam do seu Hermínio? Do livro Diversidade dos Carismas. É um livro que tem me ajudado bastante, seja lidando com a mediunidade, seja a compreensão do próprio desdobramento, várias nuances. E nesses ganchos olhem bem como eu tenho feito ganchos com pessoas tão importantes para o nosso trabalho. Recordações da Mediunidade, com Ivone Amaral Pereira. Diversidade do Carismas, com Hermínio Miranda e Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, com a Medicina e Espiritualidade, que faz com que nós possamos compreender através da ótica da ciência essa mesma fenomenologia. É muito interessante, né? E o meu prazer justamente é dividir com vocês esse estudo, porque aqui não há nada mais do que uma condivisão amiga de estudos pessoais, no qual a gente vai se abraçando, dando o braço e crescendo juntos, né? Para sabermos lidar com a fenomenologia espírita, com os fenômenos espíritas, com a mediunidade e compreender melhor e entender na ética do Cristo isso tudo. E é muito importante as questões biográficas, porque nos ajuda muito mesmo. É isso. Então, concluímos o nosso trabalho de hoje. São exatamente 14h06, horário de Itália, tá? E vamos fazer a nossa prece. E quem quer fazer a nossa prece hoje? Quem é o nosso voluntário da prece? Irene, beijo para vocês. Lembrando sempre a todos que esses áudios vão ser colocados no grupo, que é um grupo associado do GE Francisco de Assis, serve só para isso, pra gente colocar os áudios de estudos gravados, tá bom? E para quem usa o YouTube, o Dudu também trabalha, coloca esse áudio nessa playlist que tá aí à disposição, que ele colocou para nós na tela. Diana, obrigada pela participação, Irene, todo mundo. E vamos à nossa prece. Temos algum voluntário? Nesse meio tempo que quando vocês se oferecem, como foi para vocês a experiência hoje, esse estudo, trazendo biografias e vamos trazer outros ganchos de outros livros, tá? É importante esse feedback para a gente saber o viés de como trabalhar, tá bom? Passando a palavra para Elcio, beijo a todos. Vamos lá, agradecendo a Deus nas nossas preces, vamos lá.